Continuando nossa série de aulas e vivendo dentro do amor de Deus é o nosso tema. E a série de aulas, mais uma vez, relembrando a todos, na verdade é uma série focada em práticas espirituais, em disciplinas espirituais. No entanto, dentro de um foco relacional. Ao invés de pensar nas práticas simplesmente como uma lista a fazeres, a pensar nas práticas como mecanismos, oportunidades para intensificar, para melhorar, para unir, para criar com mais intimidade relacionamento com Deus e um com o outro. Acho que essa perspectiva se encaixa melhor com o que a Bíblia está descrevendo, e ao mesmo tempo eu creio também que é algo com mais motivação do que simplesmente uma lista de afazeres, de pensar em termos relacionais. Algumas práticas se tem assim um foco mais óbvio em ser relacional do que outras, como a de hoje. Vamos falar sobre a ideia de confissão. No entanto, creio que todas essas práticas, e estamos aí em lição 10 hoje, eu tenho uma lista de 12, então são 12 práticas espirituais, que vão além, algumas bem conhecidas, né, como a ideia de oração e leitura bíblica. Creio que são as duas primeiras que vêm na mente da maioria de nós, mas outras menos conhecidas, mas todas elas com ênfase bíblica. Cada uma das nossas aulas começamos com a ênfase bíblica e aí concluímos com um ponto prático, uma certa tarefa para ir fazer no decorrer da semana. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente dar continuidade à nossa lição. Dá para ver aí, os irmãos? Tranquilo, Fábio? Então, só um lembrete, né? Dentro dessa, quando eu compartilho minha tela, do jeito que a tela se divide aqui, se você quer fazer um comentário ou uma pergunta, se você clicar na mãozinha aí, ela eleva você aqui na minha tela e aí fica óbvio para mim que alguém está tentando comentar. Então, falando sobre o amor de Deus, práticas espirituais como parte desta ênfase relacional, e hoje, continuando, vamos falar sobre a ideia de confissão. Mais um ponto antes de a gente entrar em detalhes aqui. Notei isso já no começo da série, mas quero relembrá-los, que algumas dessas práticas são práticas que também são usadas muitas vezes em detalhes diferentes por outros grupos religiosos, ou até como a prática é usada em outras ênfases, muitas vezes acabamos completamente ignorando a prática. E não acho que isso é a melhor opção, porque essas práticas na qual enfatizamos aqui, todas elas com referências bíblicas, são práticas que precisamos fazer, talvez não da maneira que é feita em outros grupos lá fora, mas precisamos fazer assim mesmo, mas de uma maneira mais coerente com a história bíblica. Confissão, creio que é uma delas, uma dessas práticas que tem sido usada e abusada, mas vamos ver se a gente entra aqui num foco mais específico. Então, conectando com Deus, é o nosso tema, como que conectamos com Deus, principalmente com essa prática aqui de confissão. A confissão, a ideia e vou usar a palavra aqui não só no sentido de confessar os nossos pecados, sim, também inclui isso, mas como uma prática um pouco mais abrangente da ideia de a gente se abrir, se expor o nosso íntimo, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos medos, as nossas ansiedades, em se abrir com pessoas de confiança. E todos, creio que o ser humano foi criado para ser relacional, para
ter esta vontade de se conectar, ao mesmo tempo, muitas vezes, um medo de se conectar. Queremos ter uma intimidade, porém temos receios e muitas vezes dificuldades em ter intimidade por um motivo, uma lista de motivos, muitas vezes pelas dificuldades que tivemos com os nossos pais, e traumas, e dramas, e assim por diante. Mas creio que todos nós queremos esta intimidade. E aqui, essa prática, creio que necessita ou também facilita relacionamentos íntimos, porque senão é difícil se abrir com qualquer um, e exige uma certa intimidade e confiança. Sendo assim, esses relacionamentos íntimos, creio eu que são uma parte crucial dessa ideia de ser uma comunidade de fé, de que Deus está criando em Cristo e nos seus seguidores uma nova versão de humanidade exemplificada, personificada, exemplificada em Jesus, e que nós, como uma comunidade que se agrega ao redor de Jesus, precisamos interagir e agir de forma diferenciada um com o outro do que a sociedade no geral faz, e esta intimidade é parte crucial disso. Devemos, então, desenvolver uma conexão um com o outro, uma oportunidade de sermos mais abertos, honestos um com o outro, e confessando as nossas dificuldades, nossas ansiedades, nossos medos, nossos pecados, creio que é um caminho rumo a esta intimidade espiritual que devemos desenvolver. Não acontece de dia para noite, mas algo a se desenvolver. E ao nos confessarmos uns aos outros, somos chamados também para confessar e também ajudar, orar, confessar, ajudar, encorajar, dentro dessa interação relacional. Vamos começar com Tiago, capítulo 5. Tiago enfatiza um processo de fé. Tiago, na minha opinião, é mais da metade, Tiago, uns 75% de Tiago, é um comentário no Sermão da Montanha, comentário de Mateus 5, 6 e 7. E com um foco de como vivemos uma fé ativa, comentando em cima do que Jesus resumiu lá em Mateus 5, 6 e 7, como que podemos viver esta fé ativa, mesmo perante as dificuldades da vida, mesmo quando a vida é cheia de obstáculos, dificuldades, sofrimentos, podemos nos alegrar de que Deus nos deu um processo de ter uma fé ativa para enfrentar essas dificuldades da vida, e que quando usamos a nossa fé de forma ativa, de forma engajada, de forma dependente do que Jesus disse e ilustrou, temos bênçãos que vêm disto, que há uma justiça que Deus interage nesse processo de fé, e temos, no mínimo, um crescimento pessoal, um crescimento relacional, e ao perseverarmos nessas interações, nesse processo de fé ativa, temos um crescimento maduro, nos estamos amadurecendo rumo a uma eternidade, refletindo o que Jesus personificou, exemplificou, ensinou, e que Deus tem desde Gênesis e para se culminar do outro lado da eternidade, intencionado nós para sermos. Então, dentro dessa perspectiva, vamos ver aqui o que Tiago fala no capítulo 5, versículo 13 a 16. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele,
e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, numa vida cheia de dificuldades, Deus proporciona a nós um processo de fé, uma fé ativa. Temos, ao enfrentar as dificuldades, não precisamos fazer isto individualmente, não precisamos fazer isto sem suporte, encorajamento, sem comunidade. Que, na verdade, temos uma interação um com o outro neste processo de fé ativa. E, ao fazermos isso, estamos compartilhando os altos e baixos da vida. Quando estamos alegres, podemos nos alegrar em comunidade. Quando alguém está triste, podemos ali encorajar, lamentar juntos as dificuldades, o luto da vida. E quando estamos doentes, fisicamente e espiritualmente, a comunidade também tem um processo de envolvimento nisso. E parte do que a comunidade pode fazer é orar para que Deus cure as nossas dificuldades, a nossa doença física e ou espiritual. Na mente antiga, no Velho e Novo Testamento, a linha divisória entre o físico e o espiritual era uma linha muito mais flexível e obscura do que é hoje. Hoje a gente passa faz um lápis ali, e de um lado a gente põe todas as coisas físicas, como dor de cabeça, pandemia, dor no estômago, e do outro lado a gente põe coisas espirituais. E raramente conectamos os dois. No mundo antigo, esses dois mundos eram muito mais interlinkados, interconectados do que pensamos em hoje. Isso não é para dizer que qualquer problema físico é porque é um pecado específico, ou se eu tenho uma dor de cabeça é especificamente porque pensei mal do vizinho. Não é necessariamente sempre uma correlação clara e óbvia, mas de que os mundos estão interconectados, creio que isto é sim claro na Bíblia. Então, aqui reflete esse sentimento de que o físico e o espiritual estão interconectados, e o que a comunidade de fé pode fazer para a pessoa que está doente, fisicamente ou espiritualmente, é orar por eles. Faz sentido nesse ponto aí? Vou falar um pouco mais sobre confissão aqui, mas dúvidas? Pergunta, comentário? E tem eu acho que os irmãos sabem que retornei à escola. Estou fazendo um segundo mestrado aqui sobre a terapia de família e casamento, e atualmente eu estou numa aula que é sobre métodos de terapia. E tem uma terapia interessante, um método interessante, que o conceito da terapia é que tem 4 elementos a se considerar. Tem os nossos pensamentos, tem os nossos sentimentos, tem os nossos comportamentos e tem a nossa experiência física, o nosso corpo. Então, é mais ou menos assim. Se eu estou ansioso, se eu estou com ansiedade sobre algum problema ou outro, essa ansiedade, esse sentimento, é um sentimento que a gente sente no corpo, tá? Você pode estar com uma dor de cabeça, uma pressão no coração, você pode estar com uma indigestão,
e você sente uma pressão, você sente aquela ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento que está interconectado com o seu corpo. E é um sentimento que se expressa no seu corpo porque é provavelmente uma consequência de pensamentos incorretos ou limitados. Você está pensando em termos de medo de que vai haver uma tragédia, de que ninguém gosta de você, que você vai ser despedido, que o mundo vai acabar, que seja lá o que for, uma série de pensamentos, e isso tudo leva você a agir de forma ansiosa. Você, por medo de o que as pessoas vão pensar de você, você pode acabar não indo numa festa de casamento, ou festa de aniversário. Porque você está ansioso, você talvez age de forma meio brusca com as pessoas, e assim por diante. Então, esses 4 pontos. Bem, é basicamente isso que a história bíblica está dizendo em termos de o mundo espiritual e o mundo físico interconectados, onde o que você pensa, o pecado, o seu espiritual, o seu físico, o seu corpo, os seus comportamentos, tudo um interconectado com o outro de uma forma ou outro. Ok? Renato, o Geisa, que estava com a mãozinha aí. Boa noite, professor. Opa. Assim, Provérbios 18:14 é um pouco de espiritual com físico, que fala: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Tem a ver um pouco? Sim, acho que sim. Mais uma vez, aquela interconexão, ou aquela conexão entre o que a gente sente, o nosso mundo espiritual, nossa conexão espiritual com Deus, um com o outro, o nosso comportamento, tudo isso está, de uma forma ou outra, interconectado. Mais uma vez, o que eu não quero dizer é de forma simplista, você está com problema intestinal porque você pecou. Não é sempre necessariamente tão clara a conexão. Sem dúvida, estamos num mundo de dor e sofrimento e doença por causa do pecado, mas a conexão não é sempre tão simples e tão um leva a dois, né? O A conecta a B. Giovanni? Eu penso também da mesma forma, irmão, e também acrescento que eu vejo a doença entre a família cristã, eu acho que está aí no texto, como um objetivo que Deus nos dá, uma possibilidade, uma oportunidade de nos termos misericórdia dos irmãos, orarmos pelos irmãos, procurarmos irmãos, carregar o fardo dos irmãos, as doenças entre os irmãos. Também tem aquelas problemas de doenças e provações, aí também vem de Deus também, que provar o crescimento nosso espiritual. E tem aqueles que são consequências de um pecado. Exemplo, um adultério, uma doença venérea, uma gestação fora do casamento. Tem algumas coisas que são consequências do pecado e outras não. Outras são permissões de Deus para a gente crescer espiritualmente e demonstrar o nosso amor misericordioso. E a outra coisa que eu vou falar aqui, só dar um abraço especial para o nosso irmão galã, Ronivon, do Rio de Janeiro. Saudades, Ronivon. Tá aí o Ronivon. Ótimo. Seja bem-vindo. Isso, bem notado. E então, sendo que o mundo é assim, o que podemos fazer um pelo outro, já que o mundo espiritual e o físico estão interconectados, é orar um pelo outro. Mas, sim, de forma genérica, pelo menos, né? Podemos orar por todos os irmãos. Deus esteja com nossa congregação, ajude cada um nas suas dificuldades, assim por diante. Ótimo. Mas também de forma mais específica, quando a pessoa se abre para alguém, para os líderes, aqui a ideia em específico, o presbitério, você se abre, se expõe com uma dificuldade em específico, que chamamos de pecado, e aí a pessoa, ou irmãos, ou um grupo, ou a congregação, ora em específico por isto. E isto tem um poder.
Tiago acreditou nisso, Jesus orava e notou a importância da oração. Então, é importante orar um pelos outros, em específico, com pecados. Isso exige uma comunidade de relacionamentos bons, íntimos, abertos, de confiança, onde a pessoa pode expor uma dificuldade e as pessoas tratam com cuidado, com carinho, com atenção, e as pessoas podem aí orar um pelo outro de forma mais coerente e específica. Isso tem um poder de melhoria espiritual e ou físico, se um está interconectado com o outro. E devemos também pensar em termos de um ajudar o outro, como se estivéssemos carregando um fardo. Não que o irmão seja um fardo, mas carregar o fardo da vida, das dificuldades da vida que todos nós temos de uma maneira ou outra. E que ao interagirmos um com o outro de forma relacional, de forma íntima, de forma onde estamos disponíveis para ajudar um outro, dependendo da dificuldade, podemos enfrentar as muitas dificuldades da vida com um ânimo maior, uma disposição maior, por causa deste encorajamento, deste suporte que providenciamos um ao outro. Em Gálatas, capítulo 6, Paulo lá está escrevendo a uma comunidade de fé que estava sendo levada de um evangelho a um evangelho falso, a uma falsidade, e um evangelho que era dependente, né, um evangelho, umas boas novas que eram dependente de você seguir uma legislação, de você ter em mérito viver de forma que Deus aprova. E Paulo está dizendo que isso não é boas novas, que o que Jesus fez foi crucificar esse conceito de mérito para a gente viver dentro da graça de Deus, e então assim podermos realmente crescer na nossa capacidade de ser o que Deus intencionou nós a sermos, não por legislação, mas pela graça de Deus, o encorajamento um do outro, o exemplo e os ensinos de Jesus. E dentro disso, capítulo 6, versículo 1 a 5, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o grupo, as pessoas que não estão naquele pecado, deverão restaurá-lo com mansidão. Não pegar aquela Bíblia bem grossa, sabe? Aquela bem grossa, antiga, com capa dura, e dar na cabeça do irmão. Isso daí não ajuda. Isso aí é punitivo. Você está punindo. Deus pune. O que nós precisamos fazer é tentar resgatar, restaurar. Raramente, não vou dizer nunca, porque sempre tem um ou outro, mas raramente quando a pessoa pega uma doença ou está com alguma dificuldade física, a gente vai lá para dar um sermão por que a pessoa merece o que tem. A pessoa está lá para ter uma operação de coração, né? Vai ter que ir lá, porque tem bastante coisa entupida, vai ter que ir lá fazer uma operação seríssima. Você não vai lá no dia antes da operação para dar um sermão para o irmão porque ele ficou comendo picanha a vida toda, agora vai ter que aguentar o sofrimento das suas consequências. Deixa que o médico vai fazer isso. Do outro lado da cirurgia, o médico vai dar uma lição nisso tudo. O que nós precisamos fazer é ir lá tentar ajudar, encorajar, orar. E do outro lado das consequências, que é a cirurgia, nesse exemplo meu,
Podemos, então, encorajar o irmão a viver uma vida diferente da qual a levou àquela cirurgia. E a mesma coisa com o pecado, do que a gente ir lá e ficar batendo na cabeça que o irmão merece o que está recebendo, ou a irmã, que ao invés disso, vamos resgatar daquela situação e vamos, então, encorajar e ajudar um ao outro rumo a uma vida coerente com o que Deus quer. Assim sendo, continuando a leitura, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Não adianta você tentar ir resgatar alguém de uma maneira que você também vai entrar naquela bagunça. Levem os fardos pesados um do outro e assim cumpram a lei de Cristo. E Paulo está aqui intencionalmente usando esse fraseado de lei, porque, mais uma vez, em específico aos Gálatas, tinha pessoas que estavam lá tentando dizer a eles que bom que eles tinham Jesus, no entanto, eles precisavam de uma legislação para manter uma vida coerente com Deus. E Paulo está dizendo, tá, você quer seguir uma legislação? A legislação que você precisa seguir é ajude um ao outro. É isso que você precisa fazer. Quer seguir uma lei? A lei é o quê? Ajude um ao outro. Essa é a lei. Então, Paulo está sendo aqui meio cutucando a onça com a vara curta, usando essa frase. Levem os fardos, tá? Então, vamos ajudar um ao outro. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Parte do problema ao ajudar alguém não é só a tentação de entrar no pecado específico que a pessoa está sofrendo. A tentação em ajudar alguém é a tentação de se sentir superior ao quem você ajuda. Se você está ajudando alguém em adultério, por exemplo, você tem lá um irmão, um casamento que está em adultério, sim, não vá ajudar o irmão em adultério e adulterar também, claro. Mas a tentação não é só esta. A tentação, e o que eu acho que ele está enfatizando aqui, é a tentação de arrogância e superioridade ao interagir com alguém que está sofrendo, por causa de um pecado. Eu nunca faria isso. Então, e aí você age de forma arrogante. Não faça isso porque você está se enganando. Você se engana que você é superior. Talvez você não tenha pecado neste pecado em específico. Porém, todos nós estamos num sistema que Deus não usa mérito, porque se usasse, ninguém ia conseguir fazer nada. Então, ele teve que usar um sistema de graça, que já implica que ninguém é superior, porque todos necessitam da graça de Deus. Então, o irmão com arrogância e atitude de superioridade já está caindo na tentação ao tentar ajudar alguém. Temos que nos cuidar disto. Cada um, então, versículo 4, examine os seus próprios atos. Mais uma vez, acho que ele está falando sobre a ideia de arrogância. Então poderá orgulhar-se de si mesmo. Paulo, ele usa uns paradoxos. Não seja arrogante em pensar que você é melhor que os outros. Você quer ser orgulhoso? Se orgulhe no fato que você entende que é só pela graça de Deus que você é qualquer coisa, e que você se orgulha no fato de você reconhecer isso. Eu me orgulho no fato de reconhecer que eu não devo me orgulhar. Paulo está usando um fraseado que parece contradizer, mas ele está fazendo isso de forma irônica, para enfatizar o fato de que orgulho por superioridade é uma ilusão. Não devemos nos orgulhar assim. Se quer se orgulhar em alguma coisa, se orgulhe no fato de que você não deve ser orgulhoso. Cada um, então, examine seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Não adianta se comparar com ninguém, porque estamos todos num sistema onde só pela graça de Deus temos salvação. Você vai se comparar com o quê? Não tem mérito. Não é um sistema de alguém estar melhor que o outro. Não é um sistema de que alguém fez um gol e outro time está perdendo.
Está todo mundo zerado. E é só pela graça de Deus que temos a oportunidade de sermos perdoados, e não só isso, a oportunidade de, como perdoados, um ajudar o outro. Eu tive, como parte de uma classe que eu fiz recente, tive uma tarefa de ir procurar um grupo de alcoólatras anônimos e participar de um dos grupos. Tem grupos que aqui, pelo menos aqui no Brasil, são abertos. Qualquer pessoa da comunidade pode vir, não precisa estar tendo a dificuldade de álcool, pode ir e sentar e ouvir. Tem grupos que são fechados, que só um número específico de pessoas com problema específico que podem participar. Então, eu procurei na internet, achei um lá perto de onde eu estava, fui lá, um grupo devia ter uns 50. Assim que eu cheguei, um senhor lá veio se apresentar, disse o nome dele, perguntou quem que eu era, falei que eu estava lá para ouvir por causa de uma tarefa da universidade, e ele disse que ótimo, e então sentei lá e o grupo começou com uma senhora que começou o grupo, e ela deu um resumo do ponto que eles iam estar compartilhando ali naquele dia, e que aí ia começar todo mundo se introduzir. Então, ela começou, meu nome é Maria e eu sou um alcoólatra. E todo mundo, oi, Maria. Aí foi para o próximo, meu nome é João e eu sou um alcoólatra. Oi, João. Meu nome é José, eu sou um alcoólatra. Oi, José. Aí chegou em mim, tinha mais 2 lá que eram estudantes. Meu nome é Enio, eu estou aqui como um estudante. Oi, Enio. Tá, e assim foi. Olha, seria interessante na igreja a gente talvez começar assim, meu nome é Enio, eu sou um pecador. Oi, Enio. Meu nome lá é Giovanni, eu sou um pecador. Oi, Giovanni. Meu nome é Fábio, eu sou um pecador. Oi, Fábio. Para que todo mundo... Naquela reunião de alcoólatras, não tem ninguém superior ali. Está todo mundo ali por causa de um problema. E na igreja não tem ninguém superior. Todo mundo está ali por causa de um problema. Do problema do pecado. Então, não tem espaço para arrogância e superioridade se você entende o porquê estamos ali. Só que muitas vezes a gente age como eu sou melhor que o outro e assim por diante. Isso é errado. Errado. E isso interrompe a oportunidade de ajudar um ao outro, quando a gente chega na pessoa com arrogância. Então, temos que monitorar isto em nós, para que podemos ajudar isso. Eu creio que Tiago aqui está, Tiago, que Paulo aqui está comentando naquele conceito de Jesus de, olha, não julgue os outros, cuidado você tentar tirar a cisca do olho do outro lá, quando você está com aquela viga no seu rosto, aquela arrogância não te permite ajudar o outro. Então, estamos tentando notar aqui que não podemos agir assim. Infelizmente, tem pessoas, irmãos, que ainda estão tentando crescer e melhorar esse ponto. E tudo bem, todo mundo está com um pecado ou outro, ou vários, né? Mas é importante notar que isto é um empecilho a ajudar um ao outro. Então, à medida que enfrentamos os nossos muitos desafios e dificuldades da vida, essa comunidade de fé está ali para ajudar, apoiar, melhorar um ao outro. Isto acontece dentro de uma comunidade onde temos relacionamentos mais abertos e íntimos um com o outro. Onde temos, assim, então, a oportunidade de se abrir e também a oportunidade de encorajar. Alguém, num momento ali, precisa se abrir com algum pecado, e aí outras pessoas podem vir e ajudar. No outro dia, talvez vai ser uma outra pessoa com essa dificuldade. Quando você usa arrogância, você está queimando o próprio caminho ali, a própria ponte que você vai ter que passar eventualmente. Porque um dia ou outro você vai ter que pedir ajuda das pessoas.
Então, se você age de forma arrogante ao clamar ajudar outros, você está destruindo aquela própria conexão que você vai precisar em retorno um dia ou outro. Então, precisamos ter essa consciência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9 a 11, aqui Paulo está escrevendo especialmente pensando no evento final da vida, né? O julgamento final, eventual retorno de Jesus. E antecipação disso e em preparação a isto, ele diz aqui, capítulo 5, 9 a 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, falando sobre o julgamento eterno, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, a ideia, vivos ou mortos, ele diz aqui, dormindo, vivamos unidos a ele. Por isto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Sendo que a vida é difícil, o maligno é astuto, temos um dia que está vindo onde Deus vai solucionar essa bagunça, vai haver julgamento, vai haver punição, vai haver bênçãos, mas em Cristo, os que estão em Cristo, dentro da graça de Deus, por causa do sofrimento e sacrifício de Cristo, não estamos condenados àquele dia, porque dentro da graça de Deus em Cristo, estamos, na verdade, esperando aquele dia como uma salvação, uma final salvação. Sendo assim, o que devemos fazer um pelo outro é edificar, exortar, ajudar, muitas vezes suportar, rumo àquele alvo final. E creio que aqui é um bom resumo dessa ideia que eu estou tentando enfatizar com essa nossa aula, onde também inclui essa ideia de relacionamentos íntimos, de confiança, abertos, e onde podemos, então, ter essa confissão, compartilhar essas nossas dificuldades, inclusive pecados específicos. E confissão faz parte de um processo de reconciliação, porque o que Deus veio fazer em Cristo é reconciliar ou criar a oportunidade de reconciliar a criação, nós, com Deus e um com o outro. E sendo assim, o pecado separa isso. O pecado torna esses relacionamentos mais difíceis, mas confissão, perdão, amor, compaixão, caridade, benevolência, paciência, tudo isso permite uma reconciliação, permite uma resolução relacional em si, um com o outro e com Deus. Isso ilustrado, por exemplo, na história de Lucas, né, o filho pródigo, onde o filho faz uma bagunça, ele rompe o relacionamento com o pai e também com a família, porque ele abandona todo mundo, pega o dinheiro e vai embora, vai lá no mundo, cria uma bagunça total, está sofrendo as dificuldades daquelas decisões mal tomadas, e aí ele tem um momento de bom senso, vamos dizer assim, onde ele reconhece que a solução dos seus problemas é uma reconciliação relacional com o pai, de que a consequência dos seus problemas é por causa daquela quebra de relacionamento. E aí volta, né, rumo à casa, e o pai, quando vê o filho à distância, sabemos a história, por causa de compaixão, ele já está disposto a reconciliar. E o fato de que o filho retorna à casa também são passos rumo a uma reconciliação. E João 3,16, em resumo, Jesus diz que ele não veio para trazer julgamento. Na verdade, ele veio para trazer a opção de reconciliação.
que eventualmente vai se haver julgamento, né, em outros versículos, mas ali em João 3,16, o amor de Deus compela, enfatiza a necessidade e cria um processo de reconciliação. Isso é boas novas, são boas novas. E nós, então, precisamos personificar isto um com o outro em nossos relacionamentos. Pergunta, comentário, reclamação? Então, como que podemos fazer isso? A mecânica aí começa aí, vamos dizer assim, os detalhes, as dificuldades estão nos detalhes. Não sempre se há um processo bem claro, 7 passos, uma confissão, né? Há histórias, ilustrações e o encorajamento à confissão no decorrer da Bíblia. O processo em si, creio que há uma certa flexibilidade cultural, uma certa flexibilidade dependendo dos relacionamentos e assim por diante. Mas o básico da confissão é de que quando a gente se abre para alguém, se assume-se uma pessoa de confiança, uma pessoa que personifica o que Jesus está querendo, da ideia de uma certa sabedoria, uma certa fidelidade, uma pessoa idônea, uma pessoa com paciência, com tato. Então, você, ao se confessar a esta pessoa, ou a um grupo de pessoas, ou à congregação, a ideia é ali de você estar pedindo ajuda, de que a pessoa ou as pessoas vão estar ali, vão vir ao seu lado de forma com compaixão e vão te ajudar, vão orar, vão te apoiar, vão ajudar a criar um plano ali de reconciliação. E isso tudo é a ideia de um processo rumo à melhoria. Não é um processo punitivo, é um processo rumo à melhoria. E, mais uma vez, tem um monte aí de detalhes e exemplos e resultados confirmados de que quando a gente carrega em nós esse conflito interno, né, essa vergonha, essa ansiedade, esta culpa, seja lá por causa do pecado que for, que isso tem consequências psicológicas, físicas, emocionais, espirituais, sem dúvida, que isso afeta os nossos relacionamentos e assim por diante. Então, reconciliação, confissão, oração, perdão, isso tudo é uma prática, creio que, importante. Não quer dizer que toda conversa que você tem que estar compartilhando os segredos mais difíceis da sua vida. Isso não creio que também é muito produtivo e que você tem que ser um pouco mais selecionado em qual situações você compartilha isso. Não acho que, por exemplo, a internet é um lugar para você se expor a essas dificuldades, mas a prática, sim, inclui também esses momentos mais intensos, com problemas e pecados mais específicos. Mas um ponto mais genérico desta prática é a importância de desenvolver com 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, relacionamentos mais íntimos, onde você pode estar no ritmo da vida, no decorrer do dia a dia, estar com um relacionamento mais íntimo e mais aberto, onde você pode pedir ajuda, você pode falar sobre algumas dificuldades, e vice-versa. E junto, assim, a gente vai crescendo uma melhoria, porque estamos orando um por outro, estamos em confissão um com o outro, estamos encorajando edificando um ao outro, e assim por diante. E claro, há certos detalhes aí, né?
que é importante notar, que você tem que estar ciente, por exemplo, não acho bom uma jovem estar tendo um monte de reunião com um rapaz ou com um senhor. Tem detalhes aí que é importante a gente ter uma certa coerência, né? Um certo bom senso. Mas a importância de interação e conexão, intimidade e confissão é super importante, super importante. Então, uma prática, algumas sugestões. No decorrer dessa semana, se há um problema em específico, uma dificuldade em específico, um fardo, um peso, algo que está, um pecado que está lá te corroendo, contemple confessar isto a alguém. Uma pessoa, um grupo, talvez até a congregação, e para que as pessoas possam orar por você, ajudar a carregar esse fardo. Se isso não é necessariamente o que você precisa fazer, pense e contemple, você tem bons relacionamentos íntimos com irmãos, irmãs, pessoas na igreja que estão ali te ajudando, que você se sente que pode se abrir a qualquer momento, que você pode pedir ajuda, conselhos e assim por diante. Se não, vamos tentar desenvolver isso. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode marcar, tomar um cafezinho com alguém. Se você tem talvez 2, 3 irmãos que trabalham mais ou menos na mesma região, no mesmo lugar, no centro, no mesmo escritório, marca lá uma vez por semana, uma vez por tomar um cafezinho junto, antes do trabalho, durante o almoço, logo depois. Procure criar oportunidades para você interagir, porque se você só vê os irmãos uma vez por semana, no domingo, pelo menos que bom, né? Mas não é o suficiente para desenvolver uma intimidade a mais. Isso não quer dizer que você tem que ser super íntimo com todo mundo, tem vezes que isso é complicado. Participo numa congregação com 600 pessoas, é difícil. Tem uma congregação conectada à universidade onde eu trabalho lá, que tem 1.700 pessoas, não tem como ser íntimo com todo mundo. Mas você precisa ter uma intimidade a mais, com pelo menos um grupo, uma pessoa, um segmento da congregação, para que possamos encorajar um ao outro. E 2 lados disso. Se você precisa se expressar a alguém, tome essa iniciativa. Se alguém está se expressando a você, esse é o segundo lado, seja consciente do privilégio, da responsabilidade de administrar aquele momento, de ser cuidadoso com aquela informação, de ser paciente com aquela pessoa, de não ser rápido a julgar, mas estar ali para incentivar, para motivar, para encorajar, para orar com a pessoa. Então, isso tem 2 lados da moeda. Tá? Então, seja lá onde você se encaixa nisso, seja consciente disso. Algum comentário final, algum ponto a se somar a isto? O Júnior. Oi. A gente vê aqui, resumindo, né? Não resumindo, lógico, porque foi maravilhoso tudo que você falou, a verdade, né, Júnior? Você viver na verdade, aconteça o que acontecer, eu sempre ensinei meu filho, aconteça o que acontecer, fale a verdade. Você falando a verdade, você tem credibilidade, você tem honra. Então, eu vejo tudo isso que você falou da gente ser verdadeiro. Essa é uma coisa muito importante na vida da gente. Paulo mesmo foi aceito por eles quando Paulo chegou porque eles viram que o que ele estava falando era verdade, né? Então, eu acho que, resumindo uma coisa assim, a verdade é a coisa mais bonita, a coisa mais linda que tem de viver é estar vivendo na verdade. Sim, serem pessoas íntegras, né? Pessoas honestas, pessoas coerentes com a verdade bíblica. E um ponto que você me fez pensar, Ana, que tente se desenvolver e ser o tipo de pessoa que outros veem com confiança, que veem em você uma pessoa
honesta, uma pessoa paciente, uma pessoa de confiança, de que as pessoas possam... Você age de forma a dizer, vem que eu estou disposto a te ajudar, a orar com você, em humildade, andar ao seu lado. Tente ser esse tipo de pessoa. Sim. Ao invés do que é o oposto disso, né? Você é uma pessoa que é rígida, que demanda, que age em arrogância, que é rápido a julgar, que é fofoqueira, pessoa, e assim por diante. Isso não promove o que estamos tentando encorajar aqui. Creio que Fábio e aí depois Giovanni. Sobre um ponto que você mencionou, de tanto pedir, né, confessar a alguém e ser essa pessoa. Talvez muitos de nós, né, muitos irmãos que trabalham com a igreja, que ensina, que está trabalhando com a igreja, recebe muitas pessoas, né, e ouve muita confissão, mas é uma necessidade também de todos que trabalham com a igreja procurar alguém para se confessar, né? Isso acredito que seja. Sim. Eu acredito perguntando, né? O que você acha? Acredito que seja importante também, né? Isso, muito bom ponto, Fábio. Acaba muitas vezes quando você está à frente da igreja, ou está em forma mais pública servindo, acaba sendo uma categoria bem isolada, onde você começa a se sentir que você tem que agir, não tentar ser um certa pessoa, mas pretender ser uma certa pessoa, porque caso contrário, a congregação demanda que você seja aparente ser uma pessoa, um tipo de pessoa, sem pecado, sem dificuldade, sempre conectado com tudo, sempre maduro. Isso acaba isolando esta pessoa na escuridão das suas dificuldades. E ao invés disso, precisamos ter paciência e ciência de que todos, inclusive os que estão à frente, precisam desse apoio e desse encorajamento. Então, isso, muito bom. Giovanni e depois meu pai. Eu já falei, irmão. Já falei. Você já comentou o negócio. Ok. Meu pai? Pegando um gancho no que o Fábio falou, que eu ia falar também, o Tiago 5,16, muita gente não tem essa atitude, né, de confessar. Porque para confessar, você tem que ir confessar, né, a alguma pessoa. E não, como você mencionou aí também, nós não temos essa... Ainda mais nós que estamos na frente do trabalho, para quem que ele vai confessar, né? Vamos dizer assim, fica difícil de ter pessoas, mas todo irmão precisa aprender que ele pode estar precisando de ajuda, né? Porque aí diz aí, confessar os vossos pecados uns aos outros, Tiago 5,16, e orar uns pelos outros, para serdes curados. Então, existe uma doença aí. Sim. E se não confessarmos, eu entendo, se não confessarmos, a doença não é curada. Uhum. Então, por isso que dizem, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, vamos confessar a justo. Uhum. Não vamos avisar todo mundo, mas vamos confessar a justo. Sim. Sim, sem dúvida, porque o que queremos prevenir é o agravamento da doença, né? É a perpetuação do problema, o eventual sintoma acaba sendo óbvio a todos, né? Mas talvez se a pessoa tivesse a coerência de se confessar mais cedo no problema ali, e talvez uma congregação onde irmãos e irmãs estão abertos às pessoas confessar um ao outro sem julgar e punir, se previne problemas, né? Lida com o problema quando está mais no começo do que chegar no tamanho da doença espiritual, que é vários desses pecados. E uma outra maneira prática, talvez, principalmente já que o Fábio mencionou pessoas que estão mais à frente,
Muitas vezes a congregação acaba sendo parte do problema do porquê o líder tem um pecado. E não digo isso para culpar um ao outro, mas a congregação acaba sendo um sistema que demanda bastante, só que ajuda pouco. Quando a gente demanda que o nosso pregador, presbítero, diácono, seja lá quem está à frente, quem está voluntariando, quando a gente demanda que a pessoa sempre sabe tudo, sempre age de forma correta, sempre tem tudo resolvido, né? Não tem problema nenhum, e a gente demanda horas e horas e horas e horas da pessoa, porém a gente não ajuda, não encoraja, não permite que a pessoa tenha problema, não quer ouvir os problemas, não é atenciosos, não somos atenciosos às demandas, às cargas que colocamos em cima da pessoa. Tem muitas vezes aí, tem igreja que tem 1 ou 2 voluntariando, ou talvez tem um pregador, a gente exige tudo da pessoa. A pessoa desde limpa o prédio, põe as cadeiras, evangeliza todo mundo, visita todo mundo no hospital, que pregue maravilhosas pregações toda vez, que ensine na quarta, que dê aula na quinta, que vai visitar na sexta. E depois a gente fica chocado que o pregador está com problema no casamento, e aí pagamos quase nada, o pregador está com problema financeiro, e assim vai. Do que sermos assim, que tal sermos proativos para ajudar e cuidar e providenciar para que as pessoas que estão à frente do trabalho tenham um bom sucesso? Um exemplo, se você é uma pessoa mais de bens e talvez tenha uma casa na praia, que tal você voluntariar para o pregador, para o presbítero, para alguém que está ensinando diretamente? Irmão, tem uma casa, você não tira uma semana, vai lá, custo nenhum. Esse tipo ou se você é uma pessoa mais idônea, que tem mais tempo na igreja, você leva o pregador para tomar um café e fala: irmão, como está a sua vida? Como está o seu casamento? Quais são as dificuldades? O que eu posso fazer por você? O que eu posso orar por você? Está entendendo? Se voluntarie a ajudar as pessoas. Não só o pregador, qualquer outro, mas já que o Fábio mencionou, creio que esse é um assunto que muitas vezes a gente acaba deixando para trás. Mas, Júnior, eu acho, do que você falou aí, é que a gente vê muitas pessoas dizendo sobre, claro, que igreja forte, igreja fraca. E eu vejo lá quando o Paulo escreve ao 1 Coríntios, quando nós somos chamados a uma verdadeira comunhão, de que há muitos doentes, fracos e muitos que dormem, né? Eu entendo que quando nós fazemos parte de uma comunhão verdadeira, é algo de se pensar para que nós nos tornemos forte, uma comunidade forte, nós nos associarmos a pessoas idôneas e pessoas que demonstram o caráter de Deus. Então, eu acredito eu acho que na comunidade tem muitas pessoas que acreditam e até vê pessoas que tá desenvolvendo o serviço de Deus. Então, quando você se associa a essas pessoas, a intenção é de que a comunidade vai ficar mais forte, né? Inclusive você, porque você vai estar convivendo, você vai estar falando, inclusive, dos seus problemas. Essas trocas essas trocas que nós podemos ter no nosso dia a dia, nossa, ajuda muito, né? Para mim, me ajuda muito. Sim. O nosso jornada espiritual é para ser um processo de crescimento relacional. Não é só Deus lá na montanha. Você, no dia a dia, carregando o fardo um do outro. E tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, temos que ver um ao outro não como obstáculos ou como empecilhos, mas como oportunidades de crescer e aplicar e exemplificar a nossa fé nesse crescimento íntimo, relacional, em comunidade. Então, semana que vem vamos falar sobre lamentar
a prática espiritual de lamentar. Se você quiser ler Salmos capítulo 10, já pegar aí um pouco o ritmo do nosso assunto, e aí ficamos, então, para a semana que vem.